Salve, pessoal! Nós vamos considerar agora, estudando no conceito de fila, a ideia da fila estática. Nós vimos lá uma fila com alocação dinâmica, foi bem tranquilo de fazer e funcionou bem, muito bacana para a gente. Só que agora a gente vai fazer o inverso, né? E falar de uma fila estática, uma fila que utiliza vetor, tá? Então eu posso ter o quê? Um vetor, que são meus vetores de elementos, né? As posições, tá? E eu tenho os valores do início e do fim, que indica quais são as posições. Então, fim menos 1, tá? Então isso aqui seria a nossa fila, tá? Qual que é o conceito de fila? First in, first out, tá? Então nunca esquecer que a nossa fila tem esse conceito aqui. Se eu dou um in kill, tá? In kill, um valor qualquer aqui, o que tem que fazer? Aumentar o início. Então, passou para 0. E como a fila está vazia, o final está para 0. Então, ó, o início e o fim estão aqui, ó, na mesma posição. Quando eu dou o in kill, outro valor, o que tem que acontecer? O início continua lá. O final foi para a posição 1. Coloquei o elemento aqui na posição 1. Dando um outro in kill, por exemplo, do valor 15, então vou colocar na posição 2. Esse valor. Tá? Quando eu der um dekill, ele vai sair um elemento. Qual elemento? Tem que sair o elemento que está na primeira posição da fila. O início da fila. O nosso início da fila é a posição 0. Então, se eu for tirar o 5 daqui, aí surgem alternativas. Eu posso falar que meu início agora está na posição 1. Tá? Então, isso faz com que eu tire o próximo dekill. Qual que é a posição que está no início? O valor 10. Então, tiro 10, o início anda. Tá? E aí, dá para implementar as operações nesse sentido. O que vai acontecer? A hora que eu tirar, eu tenho um limite aqui na minha fila para inserir elementos. Tá? Só que eu não tenho, por exemplo, como reutilizar essas posições aqui. Tá? Se eu for pensar que eu cheguei aqui na posição 5, eu não tenho o que fazer, tá? Se eu fizer nessa ideia de implementação aqui. Então, vou passar uma alternativa para vocês. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Início e fim. Então, essa aqui seria a nossa proposta inicial aqui. Então, por enquanto está vazia, está o menos 1 para todo mundo, tá? Aí eu vou fazer o in kill. Vamos enfileirar o A. Então, o início e o fim apontam para 0. Coloquei o A aqui. In kill B. Então, ele entra no final da fila, passou para cá o B. In kill C. Então, o final da fila foi para 2, entrou o C aqui. A hora que eu der um dekill, vai ter que tirar o primeiro elemento, vai ter que tirar o A. Na proposta anterior, o que estava acontecendo é porque o início da fila ia andando. Tá? Então, ele ia fazer o quê?
vai um momento e vai chegar ambos apontar para o final da fila, tá? E a fila não tem ninguém e a fila vai estar, o vetor vai estar cheio, porque eu fui os dois ponteiros caminhando. Quando eu posso fazer um dekill aqui, seria fazer o seguinte: sempre o dekill ser feito da posição 0. O que eu estou querendo dizer? Que eu vou tirar o A e transportar todo mundo à frente, tá? Então a proposta aqui que eu estou trazendo para vocês é o nosso vetor, tirei o A, ele vai ficar B e C. E o fim volta para 1. Ah, e esse C que está aqui é lixo, tá? Nosso vetorzinho está terminando aqui, ó. Nossa fila tem B e C. A hora que eu der um outro dekill, ele vai trazer o C para frente. Então, se eu der um dekill de novo aqui, ele vai fazer o quê? Tira o B, né? E aí vai trazer quem? O C para cá. E aí a nossa fila termina aqui, tá? Então essa é uma proposta que garante ali que a gente utilize o vetor sempre, né? Então aqui nosso problema, o vetor fica cheio sem elementos. Então o vetor, vou chamar aqui o vetor, a fila, né? Ela fica cheia sem elementos. Aqui, qual que é o problema dessa implementação dessa proposta? Que eu vou ter que andar todos os elementos da fila a cada dekill. Tá? Todos os elementos a cada dekill eu vou ter que andar. Então não é também uma alternativa interessante, porque o consumo de processamento vai ser muito grande. Então eu vou ter uma nova tecnologia para apresentar para vocês aqui, que vocês vão fazer como exercício, que é algo novo, extremamente novo, que se chama vetor circular. Tá? Então uma novidade para vocês aí, um vetor circular, tá? Uma tecnologia nova, onde vocês vão utilizar esses conceitos. O que tem que fazer? Como que eu declaro um vetor circular? Tá? Em C, por exemplo. Tá? Acredito que vocês nunca tenham feito isso. Então, vocês vão declarar um vetor int vetor circular. No caso aqui tem 6 posições, ó. Então, pronto, aí declarado um vetor circular. Não mudou nada, né? Porque o vetor circular ou o vetor não circular ou linear, ele não existe, né? Então, o conceito de vetor são os dados organizados na memória sequencialmente. Então, não tem muita o que fazer, é só uma questão de abstração. Então, qual que é a proposta? Em Q, valor 10. Então, qual que é a posição do início? Está vazio, né? Posição do fim, menos 1. E aí eu vou colocar mais um elemento aqui. Tamanho. Tá? Início e fim menos 1, porque não tem ninguém na fila, o tamanho é 0. Quando eu der um em Q, então, o início vai ser a posição 0, o fim a posição 0 e o tamanho 1. Significa que eu vou colocar o 10 aqui. Quando eu fizer o enqueue do 20, o fim vai andar, o início não. E o tamanho vai aumentar. Então o 20 veio para cá.
Em Q 30, o que vai acontecer? Eu vou colocar no final da fila, vai aumentar, o tamanho vai aumentar e o elemento veio para cá. Vou colocar aqui 40, o 50 e o 60. Então, na hora que eu colocar o 40, o final vai vir para 3, o tamanho também foi para 4, aumentou lá. Quando eu vou colocar o 50, o final foi para 4, o tamanho foi para 5 e o 50 veio aqui. Quando eu coloquei o 60, o fim foi para a posição 5, o tamanho ficou de 6, o 60 veio para cá, e aí eu tenho uma fila cheia, porque 60, o tamanho é 6, que o tamanho máximo da minha fila aqui é de 6. Aí quando eu fizer um DQ, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o elemento da posição início, posição 0. Então, tiro 10. O início, mais 1. Então, foi para 1. O tamanho foi para 5, porque não tem mais o 10. E aí eu vou fazer o quê? O enquio do 100. Olha só que interessante. A hora que eu fizer o enquio do 100, ele vai aonde? O fim está valendo 5. Se eu não tenho posição 6, eu vou colocar onde? Na próxima posição vazia. Então, o fim foi para a posição 0. Tá? E o tamanho passou a ser 6 novamente. Então, aí eu tenho uma fila cheia de novo. Então, percebam que eu consigo implementar a fila usando o vetor e otimizar o uso desse vetor para que ele fique circular. Ou seja, eu consiga reaproveitar elementos sem ter que movimentar ninguém do vetor, somente trabalhando com os ponteiros. Tá certo? Então essa é a proposta de implementação para esse exercício de vocês. Até mais, pessoal!